Olá, começo agora a sexta apresentação dos temas sobre indústria farmacêutica e medicamentos iniciados recentemente. Hoje vou falar sobre medicamentos genéricos, que vocês conhecem bastante sobre os nomes, porque a procura dos medicamentos genéricos tem sido muito grande de uns anos para cá. Lembro que os medicamentos genéricos, sobre o qual vou falar, vêm logo após os medicamentos de referência que conversei no episódio anterior. Mas essa colocação, primeiro referência, depois genéricos, não é por acaso, porque os remédios genéricos, os medicamentos genéricos, vêm a partir do medicamento de referência. Como eu já falei anteriormente, seria assim que o referência é o pai e o genérico é o filho. Só que o filho tem que ter a mesma qualidade do pai. E aí envolve todo um aspecto de pesquisa que precisa ser respeitado. Muito bem. Então, o medicamento genérico, ele nasceu como uma exigência da política nacional sobre medicamentos. Essa política nacional garantia ou queria garantir o acesso a todos para os medicamentos como um direito de todos, ou seja, poder ter a medicação fruto da prescrição do seu médico é um direito seu, né? Então, é o que essa política nacional de medicamentos se propôs. E, além disso, a política nacional se propôs a fazer com que o preço ou o custo, vamos falar em primeiro lugar o custo, porque o custo é todas as fases que a elaboração, a criação de um medicamento envolvem. E com isso, consequentemente, o preço poderá baixar. Então vejam que é um trabalho muito grande de fazer com que os custos diminuam e o preço também diminua. Então o genérico nasceu para ter preços menores do que o medicamento de referência. Porém, você já sabe também que os medicamentos de referência, eles têm uma coisa que é a sua substância ativa é garantida por uma patente. A patente garante que aquele medicamento seja apenas de quem fez toda a descoberta do medicamento, fez toda a pesquisa e naqueles 20 anos com a patente em vigor, ninguém pode ter um concorrente, nem similar, nem genérico. Similar também é uma outra categoria que eu vou falar da próxima vez. Então, o medicamento de referência, ele precisa ter testes que o tornem, vou chamar de igual ao de referência. Mas isso só vai acontecer 20 anos depois do registro do medicamento de referência. Então, vamos supor que já se passaram os 20 anos, você é um dono de uma fábrica e você quer lançar um medicamento cuja patente venceu. Você precisa fazer testes que garantam que o seu produto é igual ao de referência.
E uma coisa que eu preciso falar também. Infelizmente, o Brasil não possui uma indústria que produza os IFAs, que você conhece também, do tempo da vacina, que é um ingrediente farmacêutico ativa. Então, a indústria farmacêutica brasileira tem muita dificuldade em fazer estabelecimentos que produzam a substância ativa. Não pela dificuldade propriamente dita da fabricação, mas a criação de um IFA envolve vários conhecimentos para a gente saber, por exemplo, qual é um medicamento, por exemplo, um IFA, aliás, que pode ter mais sucesso, por exemplo, no tratamento de um diabetes. Então, a indústria farmacêutica brasileira típica, eu não vou me referir aqui àquelas multinacionais que estão estabelecidas aqui. São brasileiras como as outras, com todos os regulamentos da indústria farmacêutica local, porém, eles têm uma estrutura de pesquisa muito maior e muitas vezes essa indústria é perseguida pelos preços altos, injustamente. Pode ter abusos, claro, já falei sobre isso. Então nós temos que considerar isto. Então você, dono de uma empresa, quer produzir um genérico. Existem dois testes que eu não vou entrar muito no mérito, já não quis na semana anterior, na outra gravação que eu fiz, porque é uma coisa complicada. Mas eu vou falar em rápidas palavras. É equivalência farmacêutica e equivalência terapêutica e biodisponibilidade. Equivalência farmacêutica, o que é? É garantir que aquela draga ou aquele comprimido seja exatamente igual em capacidade de se dissolver no nosso organismo. Uma linguagem mais simplificada. Essa é a equivalência farmacêutica. A equivalência terapêutica é que aquilo que se dissolveu vai agir dentro do organismo exatamente da forma que o medicamento de referência fez ou faz, né? E a biodisponibilidade é um corolário, por exemplo, a gente pode chamar que a equivalência farmacêutica mais a bioequivalência resulta no medicamento de referência. Parece simples, né? Mas não é. Mas é bom que você já fique conhecendo alguma coisa do que é o genérico. Eu vou parar por aqui e há um tema que eu vou falar em seguida, na próxima semana, no próximo capítulo, que é sobre intercambiabilidade, o que é algo muito importante para você saber. Quando que na farmácia pode-se substituir ou não se pode substituir um medicamento de referência, ou por um genérico, ou por um similar, ou por outro similar, ou um similar por outro similar, ou um genérico por outro genérico. É complicado, mas pelo menos você já fica informado desta existência e vai abrir os olhos para possíveis equívocos ou, desculpe o termo, enganações.
Um grande abraço para você, até a próxima, valeu!